áreas. Eles ridicularizavam os professores na área da educação, porque havia uma decalagem, uma distância cultural entre um professor e outro, entre um tipo de formação e outra. Não chegava a ser um abismo, mas nós chegamos, inclusive, a pedir o afastamento de uma professora que não... Aliás, nós fizemos também pedidos de afastamento de outras figuras que eram assistentes que não estavam qualificados na área de ciências sociais. A nossa turma foi uma turma muito atrevida, mas, de fato, chegamos a pedir que uma determinada professora fosse afastada. Ela substituiu um professor de pedagogia geral e aplicada, que já não era um talento expressivo, e substituiu de uma maneira empobrecedora. E nós não estávamos lá para ficar assistindo a cursos que não enriqueciam a nossa experiência. Alguns professores do nível do Fernando de Azevedo, do Milton da Silva Rodrigues, já tinham migrado para o curso de pedagogia ou de ciências sociais, como é o caso de Fernando de Azevedo. E ocasionalmente eu fui aluno do Bastido em sociologia educacional e, portanto, estava dentro do nível da formação que se adquiria na faculdade de filosofia. Agora, na própria base, no próprio núcleo do curso de ciências sociais, de filosofia, de pedagogia, de geografia, de história, havia um problema grave, é que os professores, sendo europeus, só por acaso havia um ou outro professor brasileiro, eles não tinham consciência da realidade brasileira e exigiam e esperavam dos estudantes um tipo de trabalho que não encontrava embasamento naquilo que o estudante poderia herdar no ginásio, no colégio. Quer dizer, a formação era uma formação pobre. Eu, por exemplo, não fiz um curso de filosofia nem de lógica, e de repente me vi, logo no primeiro ano, recebendo um curso em francês sobre Hegel de 1 ano, dado por um professor de alta competência, o professor Jean Mogoy. Isso mostra o dilaceramento que se produzia no próprio estudante, porque às vezes nós ficávamos desanimados. O primeiro contato que eu tive com o professor Polar Bus-Bastide me levou a uma reflexão crítica destrutiva de abandonar a faculdade. Eu pensei, como para eu me tornar um professor com esse conhecimento, quantos anos eu vou levar? Como eu vou chegar lá? Poderei eu reunir condições para chegar lá? Não me coloquei o problema da passagem gradual. Eu me coloquei o problema em termos de um choque imediato de gerações. E isso mostra, no plano das ideias, como havia contradições que poderiam ser sanadas dentro de um planejamento pedagógico mais rigoroso e mais construtivo. Eu estou vendo que
A Luzinha está gritando lá. Você já está vendo como é que é, né? E depois, noutra ocasião, continuamos a enterrar o burro. Mais uns 15, 20 minutos, então? Para não sobrecarregar, porque não há necessidade. A gente pode ir por partes, vai aprofundando, retoma, estabelece relações e tal. Dentro da preocupação, a gente poderia, né, nas próximas vezes, até estabelecer pior alguns termos. Mas a ideia dessa primeira é bem aberta. Então, mais uns 15 minutos? Podemos, Tá? Tá bom, só mais uns 15 minutos. Para não... Eles têm 20 minutos de fita, não pode estragar. Nós agora podemos fazer mais um pouco, professor, porque nós trouxemos 2 câmeras, a gente sabia que o senhor é uma fonte, então a gente pensou que a gente vai precisar do senhor lá na comissão, enquanto o senhor tiver, assim, o senhor pode chegar lá na comissão e fazer mais ou menos como o senhor faz todo dia, atende um secretário, atende a Zuleide e tal. A ideia é ter outras imagens. Então nós vamos também, usar essa câmera, então nós temos essa agora para... Descansar, lanchar. Não precisa. Vamos acabar isso aí. Nós somos disciplinados. Não, vamos terminar isso aí, porque Então. Esse assunto, essa tarefa, fica encerrada, né, de hoje. Essa Né? parte da tarefa de hoje. Não vai livrar tão fácil, não. Eu queria retomar essa... 15 minutinhos só. Eu Tá bom? posso aproveitar o intervalo, professor? Pode. Eu falei com o Zé. Várias aí. Você tem uma caneta na mão. Ah, beleza. Aqui, ó. Me disse que entrega uma hora agora. Peraí, um momento, só um momento. Só um momentinho, Florestan. Pode. Obrigado. Não é minha, a caneta não é minha. A alma generosa que deu. Muito bem, já vamos lá. Então, vamos tentar estabelecer essa... Vocês não se preocupem, vamos terminar isso aqui, que eu não vou comer mesmo a esta hora. Eu almocei, Mas era bom para almocei há 1 hora e comi muito. Até que nós aqui da PEC, A gente tem até que entra, produzir muito ainda, né? Fazer um lanche aqui para mais de 9 pessoas aqui. Vai ser bravo. É isso, cinema é isso, a gente pensa até no lanchinho. O Benito rindo. Isso aí. Isso. O que ele está fazendo aí? Tá aproveitando a chance aí. A nossa equipe técnica, professora, aproveitando o intervalo, a professora Maria Célia é do Instituto de Artes e tem larga experiência na produção de vídeo. E nós temos, eu imagino, alunos também e técnicos do CPCE, que é o Centro de Produção Cultural e Educativa da Universidade de Brasília. Então nós estamos usando o equipamento, o know-how da universidade para produzir esse material de fonte de informação e depois os vídeos que vão às escolas normais e aos cursos de pedagogia, levando a sua análise acerca dessas questões, acerca do processo de desenvolvimento, de realização, de elaboração da legislação. E nesse sentido eu queria retomar um pouco essa questão. O senhor, com larga trajetória como educador, como sociólogo, pensador da educação brasileira, se transforma em legislador, quer dizer, alguém que participa do processo de elaboração das leis. Por que esse interesse e essa motivação pela elaboração das leis, se o senhor concordou comigo de que há uma desconexão muito grande entre o que a lei determina e o que a realidade da educação brasileira é? Bom, primariamente, eu não tomei essa decisão como pessoa. Foi o PT que me convidou para lançar a minha candidatura em São Paulo, tentando ver se eu seria peneirado pela competição eleitoral e no momento em que se iria elaborar a Constituição brasileira, não é?
Então, essa foi a razão. E estando eu aqui, eu consultei os meus colegas, as pessoas mais responsáveis pelo apoio que eu tive no movimento de agitação e propaganda política. E quase todos foram unânimes em pedir que eu ficasse na área da educação e fizesse o que fosse possível na área de ciência e tecnologia. E eu acabei sendo absorvido pela área da educação, porque algumas pessoas deveriam dar uma dedicação maior ao assunto. Se vocês vão às reuniões, vocês veem que há um desfoque muito grande de parlamentares nas reuniões, não é? Então, a decisão de me colocar aqui partiu do PT, sendo que no momento em que eu estava até dando um curso para alunos de pós-graduação da Faculdade de Filosofia, quando meu filho apareceu lá e me pediu para acompanhá-lo à sede nacional do PT. Aí eu conversei com o Lula e com mais outras pessoas, e ele me contou a decisão do PT. E eu disse, olha, eu não posso ser candidato, porque, em primeiro lugar, você sabe que eu saí há poucos dias de um hospital. Eu tive um problema grave que me levou ao hospital. Em segundo lugar, não tenho experiência política e capacidade para entrar num movimento desses, né? E, em terceiro lugar, não tenho recursos. Como é que eu vou fazer para me aventurar a dar esse salto? Ele diz, não, você entra e tenta. E eu me lembro que a imagem que eu tive naquele momento, eu comparei com a situação que eu vivi quando fui ser propagandista de Odo Bismã e Trofolipã, pondo a pastinha embaixo do braço e saindo para visitar os médicos, né? Eu perguntei ao Lula, mas se vocês estão tão interessados, o que vocês me oferecem? E ele disse, nada. De tudo que você conseguir na sua campanha, o PT vai ficar com 20% dos recursos que você acumular. Aí eu dei uma gargalhada e disse, bom, nessas condições eu aceito. É uma situação muito típica do Brasil. A improvisação, a confiança ingênua no outro e principalmente essa ideia de que se tira um candidato para uma Assembleia Nacional Constituinte como um mágico tiraria o coelho da cartola, né? Mas eu fiquei reconhecido ao Lula, aos companheiros, e me lancei à prova. Agora, acho que vai ser muito difícil compatibilizar lei e educação, como é difícil compatibilizar lei e tecnologia independente, ciência pura e aplicada e outros campos, porque uma grande parte dos parlamentares não está realmente preocupada com aquilo que nos traz aqui, que é a transformação da realidade. Há muita gente aqui preocupada com prestígio, conquista de poder e principalmente transações que se dão a nível de lobby. Não é fácil falar isso francamente. E o país precisaria de um projeto nacional
para poder enfrentar os problemas educacionais do país. Vocês veem que durante o nosso trabalho aqui, até os educadores, os estudantes, os proprietários de escola, os funcionários das escolas tiveram dificuldade de comunicação, de integração. Nós tivemos, vocês se lembram, um problema grave no ajustamento de correntes que disputavam posições e tentavam resolver contradições de forma diferente na área da educação. Quer dizer que a educação não era posta em relação com a situação nacional, mesmo pelo técnico, pelo professor, pelo especialista de maior gabarito. Que aqui vocês têm aqui nesta sala, e tiveram ao longo do percurso que se abre com a elaboração constitucional, os melhores educadores do país. E todos os tipos de escolas se fizeram representar. E, no entanto, não houve uma tentativa de expor a lei dentro de uma perspectiva educacional. E se há uma lei que não pode ter eficácia, é a Lei de Diretrizes e Bases, se ela não for posta em relação com os problemas do país na área da educação. Ela não é uma lei qualquer, ela é uma lei que, por sua própria essência, deve responder a requisitos legais, mas, ao mesmo tempo, ela deve atender a objetivos educacionais complexos e estabelecer relações entre meios e fins, que são difíceis, porque nós destinamos à educação uma soma de recursos insuficiente para armar o Brasil de meios para que ele se coloque nesse chamado fim de século e início do século XXI. Não é? Fica-se falando de uma lei para o século XXI. Nós não elaboramos uma lei para o século XXI, elaboramos uma lei que está em atraso cultural. Ela não responde às exigências educacionais do país. E por quê, professor? Exatamente por causa da concepção básica do parlamentar, dos membros do executivo, sobre a importância da educação dentro do quadro histórico brasileiro, não é? Se não há essa compreensão, naturalmente acontece isso. Quanto por cento dos recursos educacionais foram destinados ao ensino, à pesquisa e afins correlatos pelo governo federal? 9%, quando a federação deveria destinar no orçamento 18%. E deveria ir além, inclusive suplementando recursos de municípios e estados que são realmente muito pobres para coletarem